caríssimos! Hoje falaremos sobre interpretação de texto no Enem, ressaltando os distratores. As questões do Enem são formuladas a partir de uma estrutura conhecida, o que pode facilitar sua resolução. A estrutura de um item de uma questão tem texto base ou contextualizador, que pode ser um texto verbal, um texto visual, um texto sincrético que mistura as duas linguagens como uma tirinha, pode ser um gráfico, uma tabela, enfim. Texto base, comando ou enunciado e as alternativas. Então, há sempre um texto base que apresenta uma situação-problema sobre a qual o candidato é convidado a intervir. O enunciado ou comando orienta a leitura do texto base, reforçando, ressaltando os pontos que deverão ser observados na busca pela solução. Nunca o enunciado vai apresentar elementos diferentes do texto base. Ele também não vai introduzir um assunto novo dentro do entendimento do texto. O enunciado situa o texto e o relaciona com o problema que se propõe ao candidato. É importante perceber que as respostas corretas estão sempre relacionadas aos textos base e aos enunciados. Comece lendo o enunciado. Isso vai orientar a leitura do texto. Deve-se marcar o texto, em especial identificando aquilo que foi ressaltado pelo enunciado, pois a resposta se relaciona a esses elementos. A resposta correta é o gabarito. Todas as alternativas que não são o gabarito são chamadas de distratores. No Enem, há um gabarito e 4 distratores. Os distratores baseiam-se nos erros mais comuns cometidos pelos estudantes. Nunca apresentam informações absurdas. Geralmente são respostas plausíveis, isto é, que parecem corretas para o candidato que não desenvolveu a habilidade exigida naquele item. Normalmente, um distrator na prova de linguagens pode apresentar as seguintes características. Informação a mais, quando a alternativa vai além do que está na situação-problema ou no enunciado. Nesse caso, é muito comum o uso de palavras absolutas, como sem exceção, todos, todas, sempre, na sua totalidade. Informação a menos. A alternativa reduz ou especifica o que está na situação-problema ou no enunciado, fazendo um recorte fora do que está sendo evidenciado na questão. Informação discordante, contrária. A alternativa apresenta uma informação que contraria aquelas expostas no texto base ou no contexto da questão. É verdade que no Enem temos um tempo curto para resolver cada questão, mas vale a pena investir numa leitura atenta do enunciado e, a partir daí, do texto base e das alternativas. E quando se tem conhecimento da forma como os distratores podem se manifestar, fica mais difícil ser enganado, se deixar distrair. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos à leitura do texto base. Inserir-se na sociedade da informação não significa apenas ter acesso às tecnologias de informação e comunicação, TIC, mas principalmente saber utilizar essas tecnologias para a busca e a seleção de informações que permitam a cada pessoa resolver problemas do cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação de seu contexto. Assim, o uso das TIC, com vistas à criação de uma rede de conhecimentos, favorece a democratização do acesso à informação, a troca de informações e de experiências, a compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento humano, social, cultural e educacional. Enunciado. Com base no texto apresentado, conclui-se que a.
A inserção de um indivíduo nas relações sociais e virtuais contemporâneas exige mais que inclusão digital técnica. B. O domínio de recursos tecnológicos de acesso à internet assegura ao indivíduo compreender a informação e desenvolver a capacidade de tomar decisões. C. A solução para se democratizar o acesso à informação no Brasil consiste em estendê-lo a todo o território, disponibilizando microcomputadores nos domicílios brasileiros. D. O compartilhamento de informações e experiências, mediado pelas TIC, baseia-se no pressuposto de que o indivíduo resida em centros urbanos. E. Os avanços da TIC vêm se refletindo globalmente de modo uniforme, haja vista a possibilidade de comunicação em tempo real entre indivíduos de diferentes regiões. Na alternativa E, observamos a presença daquelas palavras e expressões absolutas, no caso, globalmente e de modo uniforme. E essas palavras, como vimos, são perigosas. Normalmente, elas aparecem nos distratores. Vejam lá, os avanços da TIC vêm se refletindo globalmente e de modo uniforme. Se considerarmos essa alternativa como verdade, nós devemos aceitar que a realidade de um país da África e dos Estados Unidos é absolutamente a mesma. Não dá, né? Qual a tese defendida pelo texto? Se nós observarmos, o texto diz claramente que para fazer parte da sociedade da informação, não basta simplesmente ter acesso às TIC. É necessário, sobretudo, saber utilizar essas tecnologias para melhorar a qualidade de vida. E ele diz ali, saber resolver os problemas do cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação de seu contexto. Ora, na alternativa B, ele contraria essa tese, pois afirma que o simples domínio do acesso à internet assegura essa melhoria de vida. É um distrator também porque ele pega o que foi dito no texto e reduz. A alternativa C também vai na mesma direção da alternativa B, valorizando apenas o acesso à informação como meio de resolver todos os problemas. Vejam, a solução para se democratizar o acesso à informação no Brasil consiste em estendê-lo a todo o território, disponibilizando microcomputadores nos domicílios brasileiros. Ele vai contra ao que foi dito na tese. Mas como nós fizemos uma leitura atenta da tese, nós sabemos que não basta o acesso à informação. O que ele fala que é importante? O que é necessário? Sobretudo, ele coloca ali, saber utilizar essas tecnologias. Então, a C também não. Na alternativa D, houve um problema de redução. Vejam, nessa alternativa afirma-se que para que haja o compartilhamento de informações é necessário residir em centros urbanos. Mas isso não é falado em nenhum momento no texto. Inclusive, fala-se no texto sobre a democratização do acesso. Então, também é um distrator. O gabarito é a alternativa A, na qual se afirma que a inserção de um indivíduo nas relações sociais e virtuais contemporâneas exige mais que inclusão digital técnica. A prova do Enem não se resume em saber fazer as questões, em prestar atenção às habilidades, em utilizar as dicas recebidas dos professores. É uma prova com um tempo bastante curto e se você não desenvolver estratégias para resolvê-la, pode acabar perdendo muitos pontos de forma boba. Portanto, vale a pena assistir a nossa aula sobre estratégias para o Enem, em que abordaremos a TRI, técnica de resposta ao item. Como dizia Fernando Sabino, na frase popularizada na música Mais Vó da banda Raimundos, no fim, tudo dá certo. E se não deu certo, é porque não chegou ao fim. Não se deixe distrair, não perca o foco e fique ligado, porque aqui a gramática é sem trauma.